Boa noite, tudo bem? Para quem acompanha o meu YouTube, eu tô lendo um livro lá chamado Uma Maneira de Salvar o Seu Lar, né? Que fala de relacionamento. Mas como nós estamos num período muito propício, nós estamos chegando bem próximo ao Natal, né? E o Natal é uma data importantíssima na igreja, né? Onde nós comemoramos o nascimento de Jesus. Eu, certa vez, comprando alguns livros da editora Molokai, eu recebi este aqui, ó, né? O significado do Natal. E este livro aqui me chamou a atenção, eu deixei ele lá. E eu, hoje, mexendo nas minhas coisas, isso me veio na lembrança e eu acho que seria de bom grado, né? Eu iniciar uma outra playlist, uma outra playlist falando pra gente ler esse livro aqui, pra quem quer saber um pouquinho mais sobre o Natal, não é verdade? Então, eu vou começar aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá pra ver, acho que dá. A quem cantam os anjos de Belém? Então, vamos lá. Este é um livro um pouco mais teórico, tá? Não é de prática. Então, vamos lá. Aqui. O significado do Natal. Em todos os lugares é possível ver luzes nesta noite silenciosa e estrelada. Noite misteriosa, noite santa, cheia de cantos angelicais, de brilho estrelar, do riso das crianças, de pastores com seus mantos e de alegria encantadora e sagrada. Flocos de neves caem do céu, a terra se cobre com um manto branco. A meia-noite se aproxima. No restante do ano, neste horário, todos estão dormindo, mas nesta noite, que vai do dia 24 ao dia 25 de dezembro, todos aguardam ansiosamente a missa do galo. Nesta noite misteriosa, o poder das trevas é derrotado para sempre, pois em todas as igrejas à meia-noite, de todos os lábios, brota o canto de alegria. Jesus nasceu, alegremo-nos. Há 2 milênios ressoa o canto dos anjos de Belém. Quem é este menino que nasceu hoje? Por que não conseguimos esquecê-lo depois de 2000 anos? Porque certamente não conseguem esquecê-lo aqueles que o amam e aqueles que o odeiam. Se ele não tivesse sido mais que um homem, um entre milhões e milhões que viveram nesta terra. Este feito impressionante seria sempre um enigma insolúvel. E todos esquecemos, mas a ele, não. Atira uma pedra na água. Do ponto onde cai, formam-se ondas como anéis, que se estendem na superfície. Se a pedra é pequena, não produz mais que umas poucas ondas. Se é grande, o movimento das ondas circulares se estende mais e tem maior duração. Porém, depois de um tempo, sendo a pedra grande ou pequena, o movimento da superfície cessa e esta volta a ficar quieta e plana. Cada homem é como uma dessas pedras, que é lançada ao mar imenso da história. Em qualquer parte em que estivermos, seja qual for a nossa profissão, nosso conhecimento, nosso modo de viver, formamos ondas mais ou menos numerosas na superfície da água. Por mais modesto que seja o meu trabalho, também eu pertenço ao grande grupo da humanidade. E sem mim a história não seria o que é. Sabe que bacana? A gente faz parte de todo um grupo de evolução, né? Uma evolução humana. Nós fazemos parte de alguma geração. Uns fazem de uma geração anterior, outros, né? Meus filhos já fazem parte de uma geração à frente da minha. Ou seja, todos fazemos parte, não é verdade? Como é óbvio, a maior parte dos homens é pedra insignificante na imensa superfície da água. Apenas chegam a formar 2 ou 3 anéis. Vocês entenderam a questão da pedra? Quando você joga uma pedra no mar,
numa água, pega uma bacia, joga uma pedrinha. Você vai ver que fez um movimento e parou. A água estabilizou. Aí você pega aquela bacia e joga uma pedra maior, assim, um pedregulho assim grande. E joga. Vai fazer assim, né? E vai balançar bastante a água. Mas você vai esperar um pouco, vai parar de novo. Agora você pega um tijolo e joga lá dentro. Vai espirrar água pra tudo que é canto. Vai chacoalhar um monte, né? E eu acho que é neste intuito aqui que o livro está fazendo essa comparação dos homens. Vamos ver agora a sequência. Mas sejam eles grandes ou pequenos, no fim, a sorte de todos é a mesma. Seja o tijolo, né? Ou a pedrinha, vai afundar. Ao submergir no fundo do mar, ao baixar até o fundo do sepulcro, as ondas começam a se acalmar. Um pouco mais de tempo e ninguém se recorda deles. Este é o destino de todos os homens, do mais virtuoso ao mais malvado. Houve monarcas poderosos perante os quais muitos se inclinaram. Quem se recorda deles? Houve homens bons, homens compassivos, de quem diziam que jamais seriam esquecidos. Quem se recorda de seus nomes? Houve tiranos sanguinários, que foram odiados por milhares de pessoas, que mataram durante 50 ou 70 anos. Os pais horrorizados contaram sobre eles a seus filhos. Mas e depois? Como os outros? Eles se submergiram no mar, foram tragados pela sepultura e o esquecimento os cobriu. Mas para que usar exemplos tão antigos? Temos os retratos dos antepassados da nossa família, colocados nas paredes ou sobre a mobília. Os filhos olham para eles com respeito. Depois os anos passam, vêm os netos, chegam os bisnetos. Os retratos dos bisavós se tornam amarelados com o passar do tempo e são jogados no porão da casa. Sim, a todos esquecemos. Mas há uma só exceção a esta regra geral e humana do esquecimento: o nosso Senhor Jesus Cristo. Realmente, né, gente? Estava até conversando com meu marido esses dias atrás e ele me colocando exatamente essa situação. Falando assim: Carla, você já reparou que nós somos lembrados num curto período de 100 anos de vida? Dificilmente, entre a própria família, que dirá o resto, né? Que dirá a sociedade. Mas você só é lembrado até a tua geração de netos, no máximo bisnetos. Isso quando você começou ali a ter seu filho muito cedo, né? Aquelas mulheres que tiveram filhos mais cedo, então elas conseguem de repente atingir uma geração de bisnetos, mas não passa disso. Gente, os bisnetos, tataraneto e enfim, nem vai saber que a gente existiu. Mal e mal vai saber o nosso nome. Verdade, é triste, mas é verdade. Então, assim, se você tem que fazer alguma coisa, faz hoje. Faz pelos teus filhos, pelos teus netos. Fica pensando no futuro, não. Fica só trabalhando para ter dinheiro, para deixar para a família, herança. Viva o agora. Porque você só vai ser lembrado num curto período de máximo 100 anos, tá? Então, vamos lá. Vamos dar sequência mais um pouquinho para a gente poder entender alguma coisa, né? Deixa eu só confirmar aqui o capítulo, se ele encerra capítulo e começa capítulo, né? Para que a gente possa parar em algum momento. Vamos lá. A Cristo não esquecemos. Ainda hoje Cristo é amado com tal amor e odiado com tal ódio que não se pode explicar. Disso nos fala o Natal, do nascimento de Cristo. Não chama fortemente a atenção que nem antes nem depois dele o nascimento de alguma criança tenha deixado marcas tão profundas? Ao longo de 2 milênios nasceram milhões e milhões de crianças, muitos deles príncipes, reis, imperadores. Quem se recorda deles hoje? Mesmo que o recém-nascido tenha sido filho do monarca mais poderoso do mundo, hoje não significa nada para a humanidade, a menos
e menos para os homens que viveram nos séculos vindouros. Mas seguimos celebrando o nascimento de Cristo. Celebramos mesmo depois da sua morte. É verdade que celebramos o aniversário dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, mas apenas enquanto estão vivos. Quem celebra o aniversário de um morto? Mas um dia nasceu um menino em um país distante, em uma aldeia desconhecida, em um estábulo abandonado. Não viveu muito tempo na terra, não viveu mais do que 33 anos, e não obstante deixou a história marcada com sulcos tão profundos que seu nascimento é celebrado ano após ano. E a celebra até mesmo os que não comungam de fé cristã. E mais ainda, é celebrado em um ambiente festivo e acolhedor, que irradia paz, felicidade e alegria. Que menino é esse? É da nossa linhagem? O que é linhagem, né? É da nossa... faz parte dos nossos antepassados? Certamente é. Disso não há dúvidas, mas deve ser algo mais. E não só celebramos a sua memória, mas sabemos que Cristo vive no meio de nós até hoje. Não esquecemos, mora aqui, no meio dos cristãos. E uma grande parte da humanidade pronuncia diariamente seu santo nome ao rezar. Não esquecemos as suas palavras. Elas seguem ressoando em nossos ouvidos como se tivéssemos acabado de pronunciá-las. Não sei onde nasceu meu avô. Não sei quais foram as últimas palavras da minha avó. Não sei. Isso aconteceu há apenas algumas dezenas de anos. E é verdade, né, gente? Vamos pensando aí, quem lembra aonde nasceu o seu avô ou a sua avó? No entanto, qualquer criança em idade escolar sabe onde Cristo nasceu há mais de 20 séculos. O que faz aos 12 anos de idade no Templo de Jerusalém? Quais foram suas últimas palavras na cruz? Milhões de corações batem com veemência ao pronunciar seu nome. Milhões de almas sentem suas dores atenuadas quando levantam os olhos para a cruz em que ele morreu. Milhões de pessoas encontram nele as forças que necessitam para cumprir seus deveres de cada dia. Sempre houve e ainda há cristãos dispostos a sofrer e martírio por amor a ele. Sempre houve e ainda há jovens dispostos a renunciar à mais brilhante carreira do mundo por ele. Ei, irmã, disse um homem a uma religiosa enfermeira, ao ver a paciente de anjo com que cuidava de um enfermo de aspecto repugnante. Eu não seria capaz de cuidar de um enfermo assim, por mais dinheiro que ele me desse. Nem eu, respondeu a religiosa, e depois acrescentou em voz baixa, mas por amor a Jesus Cristo eu faço. Aí está algo incompreensível. Na hipótese de que Cristo não tenha sido mais que um homem que nasceu, viveu e morreu, como se pode amá-lo de tal modo depois de 2 milênios? Que Cristo seja uma realidade viva no coração de muitos. Ainda hoje, 2000 anos após a sua morte, não podemos compreender senão aceitando que Cristo é Deus e que vive entre nós, mesmo após a sua morte. Isso é o que impressionava Napoleão, quando, em seu desterro na ilha de Santa Helena, assim dizia ao general Bertrand: isto é o que mais admiro e o que me prova de modo irrefutável a divindade de Cristo. Eu também era capaz de despertar as tropas por mim, se lançavam à batalha e se expunham à morte. Mas para fazê-lo tinha que estar presente. Os soldados necessitavam que os olhasse, que lhes falasse, que fizesse um discurso que comovesse seus corações. O mesmo se passou com Júlio César e Alexandre Magno, mas no futuro se lembrarão de nós, muito apenas quando estudarem a história universal. No entanto, Jesus Cristo
segue sendo amado e adorado e pregado em todo o mundo. Só Deus pode fazer isso. Se Cristo não foi mais do que um homem, não se pode compreender que os amem dessa maneira. E ainda mais como é possível que o odeiem tanto, pois Cristo ainda é odiado nos dias de hoje. Durante estes 2000 anos, ele sempre teve inimigos, e ainda os tem. Inimigos que com ódio satânico quiseram arrancar seu nome da memória dos homens. Inimigos que trabalham contra ele com astúcia e esforços infernais. Isso também não é compreensível. Se Cristo não foi mais do que um homem, seria compreensível, bem ou mal, que se seguisse odiado durante séculos, e alguns dos cruéis tiranos que ao longo da história têm sido uma terrível maldição para a humanidade. Mas não são os faraós que escravizaram povos inteiros para levantar suas pirâmides. Não foi Nero ou Átila, nem os piores déspotas da história. Não são estes os odiados, mas sim Jesus de Nazaré. E isso também não se pode compreender. A quem ele causou danos? A humanidade aprendeu algo de mal com ele? Não escutamos de seus lábios a parábola do bom samaritano? E é possível que seria tão odiado? Não, Cristo não é um simples homem. Caso contrário, não se poderia explicar o ódio que sentem por ele. Jesus Cristo morreu há 2 milênios, e seus inimigos ainda o temem e o perseguem até a morte. Humanamente não tem explicação. É compreensível tanto ódio para com Cristo? É compreensível a história bimilenar do cristianismo com suas lutas e seus triunfos, se no fundo não há por trás mais do que um homem morto na cruz? Tudo está consumado. Foram as últimas palavras que saíram dos lábios de Jesus Cristo, moribundo. Se ele não fosse mais do que um homem, essas palavras não denotariam mais que a sensação de desengano e fracasso com que acabava sua vida. Não significaria que havia consumado a grande obra de redenção, mas que acabou tudo. Tudo está acabado. A multidão que voltava do Calvário se tranquilizou, a mesma que momentos antes havia se espantado com o terremoto e o eclipse do sol. Não há o que temer. Agora está tudo acabado. Por fim, acabou. Seguramente exclamou Pilatos, que não conseguia estar em paz desde que ditou a sentença. Assim também deve ter exclamado Herodes, que temia que se desencadeasse uma revolta por causa de Cristo. Por fim acabou, exclamaram com alívio os inimigos de Cristo. Muitos problemas ele nos causou. Já podemos dormir tranquilo. Gente, eu vou parar aqui, tá? Porque esse livro aqui ele não tem uns capítulos. Ah, achei. Tem. Falta só 2 pedacinhos. Vamos ler, né? Vamos chegar lá que daí a gente fica... Sei que ficou compridinho, mas vamos lendo assim, né? Acho que seria melhor. Vamos encerrar o capítulo aqui. Tudo está acabado, diriam, se lamentando pelos apóstolos depois que Cristo morreu. Mas se Cristo terminou sua vida como uma ruína tão completa, como é possível que depois das inumeráveis mudanças ocorridas nesses 2 milênios, em instituições, formas de pensar, costumes, leis, não pudermos esquecê-lo? Ainda mais, como é que este Cristo, ainda ocupa hoje um posto preeminente na história da humanidade? Um posto tão notável que ainda é atacado violentamente, com um ódio imenso na tentativa de matá-lo outra vez. Para que matar o que já morreu? Conhecemos o ódio ilimitado com que os fariseus o atacaram há 2000 anos. E o mesmo ódio segue inflamando hoje a muitos contra a cruz de Cristo. Conhecemos o amor ardente e abnegado que professaram seus seguidores há 2 milênios e que o mesmo amor segue ardendo ainda hoje em milhões de corações que se entregam totalmente a ele. Há um caso semelhante a esse na história universal.
Um caso em que o ódio e o amor de uma pessoa desafiaram durante 2000 anos a grande lei do tempo que lentamente enterra tudo e tudo cobre com esquecimento? É certo que Cristo morreu heroicamente por um grande ideal, mas não morreram também heroicamente milhares de homens por amor a um grande ideal, e ainda assim ninguém se recorda de seus nomes. E muitas vezes não sabemos sequer o lugar onde morreram. Se Cristo não foi mais que um simples homem, também a ele teria de caber irremediavelmente o mesmo destino. Se Cristo não foi mais do que um homem, como se explica esta influência irresistível que exerce ainda hoje, depois de 2 milênios, na cultura, nos costumes, na vida de muitos povos, com este encanto que exerce sem cessar, depois de haver sido executado como um malfeitor? Expliquem neste mistério os que acham que Cristo é um simples homem. Quantos tiranos não derramaram grandes quantidades de sangue, mas quem se recorda deles hoje? Quantos homens exímios, de coração bondoso, fizeram multidões chorar sua morte? E agora, quem verte uma lágrima por eles? Sim, o tempo abate inexoravelmente todas as ondas que o homem mais ilustre tenha promovido no oceano da história universal. E se Cristo pôde formar ondas que ainda persistirão e não cessarão jamais, necessitamos de sinal mais claro para nos convencermos de que ele foi mais que um homem, que ele foi o homem-deus, o Rei imortal dos séculos. E por essa razão, nesta noite santa, milhões e milhões de homens dobram os joelhos diante de Jesus Cristo, nascido em um estábulo de Belém, como fizeram nos últimos 2 milênios, até mesmo os membros das mais ilustres da humanidade. E por isso repetiremos com eles: Senhor meu, creio e confesso que tu não és como nós, homens finitos e mortais. Tu és Deus, tuas doutrinas não foram igualadas jamais por homem algum. Tua sabedoria não se pode comparar com nenhuma filosofia. O teu nome não foi apagado com o passar do tempo, que tudo apaga. Tua memória não foi coberta pela poeira nas prateleiras da biblioteca, como aconteceu com os homens mais geniais. Mas tu vives forte na alma de milhões de fiéis. Tua imagem não se conserva como os personagens mais ilustres, em frias estátuas, mas vive em milhões de corações que te amam com fervor ardente. Ó Cristo, foste crucificado, morto e sepultado, e contudo segue vivo entre nós. Tu não és apenas homem, és filho do Deus vivo. Então esse foi o primeiro capítulo, né? A quem cantam os anjos de Belém. Então agora nós já sabemos. O nosso próximo capítulo vai ficar para a minha próxima leitura, vai ser Noite Silenciosa, Noite Santa. Beleza? Fique com Deus, o amor de Maria e a paz de Jesus no seu coração. Tchau, tchau.